No tema dessa noite, que fala do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, onde nós lemos essa passagem de Jesus, que está no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Ele veio dar cumprimento na lei de Deus. Então, ele deixou claro que ele não está sujeito às leis dos homens. Nós estudamos no Livro dos Espíritos que as leis humanas, elas progridem, elas devem ser melhoradas como são, mas a lei de Deus, ela é imutável. Ela é eterna, dada a perfeição que é o nosso Pai. Somente as leis humanas estão sujeitas. Agora, Jesus disse que veio dar cumprimento à lei de Deus. O céu e a terra não vão passar sem que tudo se cumpra. Vocês viram a autoridade dele falando isso? Uma pessoa que veio dizer que estava imbuído de uma missão, que não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la, mas ele veio cumprir a lei de Deus, e ainda afirmou que o céu e a terra não passarão sem que tudo que está na lei se cumpra. Então nós podemos ficar tranquilos, porque a lei de Deus vai imperar. Entretanto, a humanidade precisou progredir, porque Jesus, assim como Sócrates, 500 anos antes de Cristo, que vieram com ideias aparentemente para a sua época revolucionárias, igualdade, amor, perdão, fraternidade, caridade, liberdade, deixa as pessoas que estão imbuídas de poder apenas, da posse, preocupadas com tanta coragem, revelando que a vida verdadeira é a vida espiritual. O caráter é que tem interesse, não se dobra um caráter. Custa caro não dobrar um caráter, custa muitas vezes a vida não se dobrar ou não se vender. Muitos cristãos foram convidados a renegar Jesus com o preço de não morrer. Simples. Diz que você não é seguidor de Jesus, está tudo bem, você vai viver. Eurípides Barçanufo foi um desses. Está lá no livro Ave Cristo. Ele era um escravo, Rufo, que diante do seu senhor, que reuniu todos os seus servos, eram 200 servos, ele estava iniciando uma campanha de combate ao cristianismo. Ele tinha uma herdade com vários servos, e o escravo Rufo, Eurípides Barçanufo, era um deles. Ele reuniu todos e fez com que, com o prêmio de continuarem vivos, renegassem a Jesus. Entretanto, havia um que era mais determinado, e este era Eurípides Barçanufo. Naquela época, a história se passou no século II depois de Cristo, e está narrado por Emmanuel
no livro Ave Cristo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele enfrentou por uma semana as tentativas de que ele renegasse. Ele foi maltratado, chicoteado, mas ele não negou a Jesus. Renega e você está livre. Inclusive a sua esposa e seus filhos não serão jogados à escravidão. Ele falou: eu fico com Jesus, porque deles Deus também vai cuidar. Isso é fé, a coragem da fé. Então ele não dobrou o caráter, e é por isso que ele está há 2000 anos sendo chamado por Jesus para colaborar na obra da renovação da humanidade, para esta nova era, e a sua última encarnação agora em Sacramento, em Minas Gerais, na pequena Sacramento. Mas ele imortalizou como uma das maiores e mais sublimes mediunidades que o mundo conheceu. Não estou exagerando ao falar de Eurípides Barçanufo assim. Eurípides falava com a nossa Mãe Santíssima, um espírito do quilate da nossa mãe. Quando ele estava em dúvida qual o nome que ele iria colocar no Liceu Sacramentano, que era um colégio que ele acabava de adquirir e iria fundar um trabalho, ele queria dar aula de espiritismo, ensinar a religião espírita nesse colégio. Ele era um pedagogo também, um autodidata, uma pessoa que tinha uma capacidade muito grande. Ele estava em dúvida porque eram tempos difíceis de se dizer que era espírita, mas recolhido em orações, ao pegar o lápis e uma folha de papel para que ele fosse intuído qual o nome do colégio que ele deveria dar, a nossa Mãe Santíssima assinou a mensagem: o colégio deverá se chamar Colégio Allan Kardec. Até aquele dia, nada igual havia sido feito. As pessoas já eram perseguidas por se dizer espírita. Imagina ele fundando um colégio Allan Kardec. As perseguições continuavam a Eurípides Barçanufo. O clero da cidade impediam as pessoas de ir, sob pena de excomunhão, ou de frequentar às quartas-feiras, às 9 horas da manhã, ele tinha as céleres aulas do Evangelho, segundo o Espiritismo, um estudo do Evangelho. E ele tinha um pequeno problema: as pessoas eram impedidas de assistir. Então elas estavam assim muito chateadas, ficavam em casa. Mas um fenômeno de efeito físico aconteceu em Sacramento, muito parecido com o que acontecia com Antônio de Pádua nas suas pregações. Ele pregava ao ar livre, as pessoas se jogavam pelos cantos. Antônio de Pádua, pelos campos, uns 10, outros 20, outros 50, outros 100 metros, com um detalhe: naquela época não tinha caixa de som, não tinha telefone sem fio, celular. Hoje nós assistimos na comodidade da nossa casa palestras que são dadas a milhares de quilômetros de distância, mas na época dele não. Ele falava normalmente e as pessoas ouviam como se tivesse um amplificador no ouvido. Era assim com Antônio de Pádua na época de Francisco de Assis, século XIII. Com Eurípides Barçanufo aconteceu o mesmo fenômeno.
As pessoas que não podiam ir nas suas casas, lá ao colégio, assistir às aulas, ouviam em casa. Aliás, retumbava na cidade inteira a voz de Eurípides Barçanufo, para que nós tenhamos ideia do quilate da sua mediunidade. Muitos intelectuais espíritas foram questionar Emmanuel sobre, e obviamente o Chico e consequentemente o espírito de Emmanuel, que sempre respondia ao Chico, sobre essa questão de que está narrado no livro de Corina Novelino, Eurípides Barçanufo, o Homem e a Missão, que Eurípides, nestas aulas de quarta-feira, ele incorporava e dava mensagens no final do estudo de espíritos do quilate de Pedro, o apóstolo, João, o evangelista, a nossa Mãe Santíssima, espíritos deste quilate. Eles foram perguntar para o Chico: não está assim um pouco estranho? Porque nós sabemos que esses espíritos vivem em moradas muito longe do planeta Terra, e eles não vêm com tanta facilidade, não têm facilidade para se comunicar com corpos como os nossos, que são grosseiros. Porque vejam, a quintessência do perispírito dessas entidades realmente é um obstáculo a uma manifestação com a nossa estrutura física e espiritual, de nós humanos normais. As diferenças de vibrações são realmente um obstáculo, e Allan Kardec estuda isso no Livro dos Médiuns. Mas o Chico teve que contrariar os intelectuais, porque ele disse: é verdade, vocês têm toda a razão, mas não são as entidades que descem a Eurípides, é Eurípides que vai na morada deles. Então ficou tudo certo. Eu seguraria o meu queixo, para não cair. E ficamos todos com a revelação da mediunidade do nosso querido irmão. Para que a lei de Deus chegasse até nós como nós a conhecemos hoje, os passos que foram dados sob a coordenação de Jesus foram realmente muito assertivos. Mas com muita paciência Jesus esperou por nós. A nossa iniciativa que não ensejou a ele o conforto de que o nosso curso desse o seguimento natural ao progresso. Ele teve que interferir. Desde que enviou os primeiros emissários para nos trazer noções de espiritualidade na China, com Forri, por exemplo, há 5.000 anos antes de Cristo, na Índia, com os Vedas, com os Brahmanes, que já falavam no livro dos Vedas sobre a vida espiritual, noções de espiritualidade, de vida após a morte, de comunicabilidade com os espíritos. Estamos falando de há 3.000 anos. Mas o que nós vimos com todos esses povos que veio grandes missionários, Confúcio, Krishna, de todos esses tempos? Estes povos que foram preceptores dessa religião não expandiram, não fizeram, como disse Jesus, brilhar a luz, guardaram entre si, mas era necessário que o mundo conhecesse. Bom, vamos expandir. Convidou Jesus à Grécia, enviou Sócrates, um dos seus mais lúcidos discípulos, que fez uma verdadeira revolução.
não deu, mataram ele, obrigaram ele a tomar o veneno. Bom, nós rasgamos 10.000 anos, e Jesus disse: bom, eu vou. Esteve aqui conosco. A história nós conhecemos de nosso Senhor. Aliás, neste final de semana, quando nós reunimos com a nossa família, que é sempre bom nestes momentos reunir a família, lembremos da lição que Ele nos deu na sexta-feira. No alto da cruz, Ele disse a Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Era um governador espiritual do planeta que estava diante deles. Foi açoitado, foi espezinhado, ele foi tratado de uma forma desumana, foi crucificado, escárnios, chacotas, naquele alto daquela cruz, olhando toda a humanidade. Ainda teve a lucidez, o amor e a misericórdia de dizer para sua mãe: mãe, eis aí o teu filho. Ao lado de Maria estava João, o jovem, era uma criança na época, um adolescente. Mãe, eis aí teu filho. Filho, apontando para João, eis aí tua mãe. A fraternidade, a universalidade dos sentimentos. Ele nos ensinou o valor da coragem de não se dobrar, dizendo para Simão: Simão, guarda a tua espada. Se eu quisesse, aqui estariam prontos mais de 12 legiões de anjos para me defender. Esse é um fato que, se ele quisesse, teria acontecido mesmo. Com o Langerton aconteceu a mesma coisa. Ele estava lá em Peirópolis e uma pessoa intentou roubar Peirópolis, porque via um movimento lá daquele pequeno sítio, centenas de pessoas o dia inteiro ali. Esse homem organizou com um grupo de assaltantes, falou: eu vou me hospedar no albergue, eu mato todo mundo de noite, abro os portões, a gente entra e saqueia e vamos embora. Então o Langerton, os espíritos caprichosamente esconderam dele que ali estava um criminoso. Ele recebeu, abrigou, deu a sopa no final da tarde, o homem tomou banho e ficou esperando a família dormir, porque a casa do Langerton, para quem não conhece, ficava a 10 metros do albergue. O centro espírita, a casa, ficava tudo no mesmo terreno. Quando esse homem, conforme ele combinou, às 9 horas da noite, levantou para ir concluir o seu plano, no que ele acendeu a luz, tinha uma legião de entidades espirituais na frente dele. O Langerton contou para mim que os espíritos resolveram aparecer para ele num tamanho um pouco maior do que nós humanos, tipo 2 metros de altura, para causar uma impressão forte, e todos vestidos como soldados romanos, para ainda deixar mais forte a impressão a ele. O homem falou: o que é isso? Então um deles chegou para esse homem, esse ladrão que tentava roubar, com um livro, e falou para ele: então você é recebido neste lugar com tanto amor, e a tua retribuição é isso. Ele já estava tremendo, não precisava fazer mais nada.
Porque você abre, acende a luz e tem um grupo, um destacamento militar te olhando. Não, primeiro que não dava espaço nem para se mexer, de tanta gente que tinha ali dentro do quarto. Ele falou, mas como? Ele falou, não, mas eu não tive muita chance na minha vida. Tentou explicar, a única coisa que ele organizou, por isso que eu vou roubar aqui. Ele falou, você não teve? Pois eu tenho na minha mão o livro da tua vida. E começou a folhear o livro, desde quando ele era pequenininho, da mãezinha dando amor para ele, e ele já sendo mal criado, desde pequeno, as chances, as oportunidades, tudo. Bom, o homem caiu nas lágrimas, se arrependeu, se converteu, foi embora e passou a ser um colaborador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Essa é a história. Então Jesus ali, dizendo para Pedro, ele tinha certeza que se ele quisesse aparecia uma legião de anjos que acabaria com aquela cena, mas ele não nos ensinou o valor dos nossos testemunhos, a não dobrarmos o nosso caráter sob qualquer pena, porque é só isso que nos sobra, de não nos vendermos tão fácil, porque depois nós não vamos nos respeitar e nos dar o devido valor. Dado o seu testemunho, Jesus continuou com o seu plano de trazer luz à humanidade, de fazer com que este reino de amor definitivamente se instaurasse em nosso planeta. Mesmo depois de ter enviado Moisés, veio Moisés, toda aquela saga de missionários, profetas, não foi o suficiente. Veio ele, Jesus, não foi o suficiente. Enviou missionários, enviou, todos eles foram mortos, todos eles foram assassinados. Joana d'Arc, que falava, que era guiada pelas vozes, foi morto. João Hus, que depois veio na reencarnação de Allan Kardec. João Hus, lá na Tchecoslováquia, ele também foi queimado vivo, porque ele resolveu traduzir o Evangelho para a linguagem comum, do latim para a linguagem de todos. Resolveu pregar o Evangelho na linguagem que todos entendiam. Por isso ele foi morto em 1415. Joana d'Arc em 1430. Aliás, Joana d'Arc, a missionária, ela coroou o rei Carlos VII, não na catedral de Paris, mas na de Reims, numa cena maravilhosa da vitória da espiritualidade sobre todas as condições bélicas humanas, porque ela era uma jovem de 18 anos de idade, vencendo exércitos e mais exércitos com a fé. Mas, depois de tantos esforços, muitos médiuns foram enviados, e a Inquisição, que foi fundada no ano de 1230 pelo Papa Gregório IX, se encarregou de eliminar essas vozes proféticas que vinham revelar este mundo novo. Então, como foi dito profeticamente no Velho Testamento, naqueles dias eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e os vossos velhos terão visões, e vossos jovens terão sonhos, serão avisados por sonhos. Derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Então foi que nós vimos
no século XIX, a epopeia do nascimento e do surgimento da doutrina espírita. Mas para isso foi necessário um encontro no mundo espiritual. Naquela noite do ano de 1799, quando no dia 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa. Essa é uma história que está narrada no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, ditado ao médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 28, com o tema Kardec e Napoleão. Eu vou ler uma pequena parte para que a gente possa entender o que significou a vinda de Allan Kardec ao nosso planeta. Então, logo após o Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799. Para aqueles que dizem que as datas não são nada, olha, reunir-se na noite de 31 de dezembro da virada do século XIX, reuniu-se no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do novo século. Nesse deslumbrante espetáculo, eu vou abreviar a história, é claro, nesse deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com refulgência às suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno. Para aqueles que gostam de história, isso aqui é um prato cheio. Tomás de Aquino, São Luís, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg, Dante Alighieri, apenas para mencionar alguns, no recinto maravilhoso. Acabavam de ter sido guilhotinados. Maria Antonieta, ela estava num canto acompanhando, num plano mais inferior, não espíritos inferiores, mas num plano menor. Estava lá Maria Antonieta, Danton, Madame Roland, entre outros. Em um dado momento, eles buscaram Napoleão, que estava encarnado, e levaram, pelo desprendimento do sono, a essa assembleia. E do mundo espiritual superior o céu se abriu e algumas estrelas começaram a descer. E essas estrelas, ao tocar naquele solo, adquiriam formas humanas. E uma delas brilhava de forma especial. Diz aqui, dentre eles, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Uma tiana rutilante brilhava ali na cabeça, como que aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Essa entidade era Allan Kardec. Então essa reunião deu no dia 31 de dezembro do ano de 1799. Napoleão, ele foi coroado rei, num ato muito simbólico, nessa igreja que pegou fogo agora, a igreja de Notre Dame.
ele combinou com o Papa para fazer a aliança ao papado do Estado com a Igreja. Então ele, simbolicamente, o Papa coroava-lhe ele, estava tudo bem. E ele, como rei, demonstrava, recebendo a coroa do Papa, um ato de subalternidade ou de reverência. Mas quando o Papa estava com a coroa em mãos, ele tomou a coroa e colocou ele próprio na sua cabeça, quebrou os protocolos e disse: não, aqui não vai ter subalternidade, com esse ato. Isso foi na igreja que pegou fogo agora, recentemente, alguns dias atrás, para dar alguma significância do fato histórico. Mas o que Kardec disse para ele? Irmão, disse para Napoleão, essa entidade superior era Allan Kardec, que iria reencarnar na Terra 4 anos depois, 1804, 3 de outubro do ano de 1804. Disse para ele: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala o meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo de fé, uma voz que veio do alto, dizendo para ele: sob a égide do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de crescimento. Aquela voz que retumbava o plano espiritual. César ontem e hoje orientador, rende o culto da tua veneração ante o pontífice da luz. Ele tinha renegado o pontífice da terra, agora ele estava diante do pontífice da luz. Renova perante o evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente, para ele dar uma trégua naquela sanha de dominar, vencer e tripudiar sobre as massas, com o seu poder bélico que ele tinha. Mas isso não foi possível. Ele voltou ao corpo físico, continuou seus desatinos. Ele foi capturado e depois ele foi preso numa ilha e encerrou seus dias em profundas reflexões. E Allan Kardec deu continuidade à missão de revelar ao mundo esse Consolador, inaugurando naquele dia, no dia 18 de abril do ano de 1857, a entrada da Terra, do nosso planeta, nesta nova era. Porque a partir deste dia nós podemos dizer qualquer coisa, mas não de que fomos carentes de informação. Porque no livro dos Espíritos, nas 1018 perguntas e respostas que nós obtivemos e que estamos estudando, quem faz o estudo conosco sabe muito bem o que estamos falando. Nós vemos que ali todas as respostas foram dadas, nada foi esquecido. Tudo que nós quisermos saber sobre o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro, tudo foi respondido, tudo foi planilhado, tudo foi estatuído. Um presente que Deus nos deu e que nós nesta encarnação temos que agradecer. Porque se formos olhar todo o levantamento, numa população de 200 milhões de pessoas, como tem no Brasil, sendo a maior nação espírita do nosso planeta, embora o espiritismo tenha surgido na França, ele floresceu aqui no Brasil por uma ordem também do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos olhar que as pessoas que se dizem espíritas assumidas são em torno de 20, 25 milhões de pessoas. Creiam que, embora estamos já ingressando na nova era, ainda essa luz precisa
brilhar, mas não brilhar através do microfone, não brilhar através de encontros, brilhar acima de tudo através do exemplo. Porque as palavras convencem, diz Emmanuel, mas os exemplos arrastam. Quantos irmãos foram para o mundo espiritual e hoje nós seguimos convictos de que vale a pena fazer o bem, porque como essas pessoas foram felizes, embora muitas vezes a vida de dificuldade material ou de qualquer outra forma que tiveram, mas eles venceram as misérias humanas, venceram a si mesmo, venceram o mundo com a fé, com a coragem, com a certeza de que existe esse mundo espiritual, como os cristãos. E nós não poderíamos deixar de encerrar este dia, já que se aproxima a Semana Santa. Não podíamos deixar de encerrar sem lembrar da nossa mãe, a nossa Mãe Santíssima. Nós começamos o nosso estudo falando dela e encerraremos com ela. Ajudou Eurípides Bassanufo, o amparou, está presente conosco. Ela coordena no mundo espiritual a Legião dos Servos de Maria, que é uma colônia dedicada a resgate de entidades que se suicidaram. Ela patrocina, porque só o amor de mãe é capaz de envolver com tanto amor uma pessoa que está se sentindo tão mal diante de um crime que cometeu. E ela patrocina. Quando eu digo patrocina, ela coordena, ela pessoalmente ampara a todos esses irmãos com o seu infinito amor. Quando Jesus demandou a espiritualidade, ela foi para Bataneia, que era uma cidade, uma aldeia dos conhecidos, dos familiares de José, do seu marido. Ela ficou por um tempo ali. Ela ficou entre a saudade, entre a incompreensão, das discussões que se travavam em torno do seu filho, até que por um certo tempo apareceu João, o evangelista, lembrando João da missão que Jesus deu para ele: filho, eis aí tua mãe. Ela já estava ficando numa idade avançada, e ele lembrou: eu vou buscar ela, vou cuidar dela. E foi, e levou a nossa mãe para Éfeso, onde ele estava coordenando ali uma atividade religiosa. E eles conseguiram uma casa, uma casinha muito simples, e ela se estabeleceu de frente para o mar. E todo final de tarde a nossa mãe lembrava do seu filho. Pregava, entre aspas, porque as pessoas vinham procurar ela contava histórias. Quem melhor do que ela para contar histórias de Jesus? E ela servia um prato de sopa, porque muita gente tinha fome. Ela servia, ela amparava, ela consolava, mas uma saudade, depois de um tempo, começou a bater nela, do seu filho querido. Depois de algum tempo, ali, alguns anos, um mendigo apareceu e ela o recebeu. Quem será essa pessoa que chegou a essa hora, nesse final de tarde, um final de tarde especial? Começou a falar ali da luta que estava travando, e aquele mendigo começou a consolá-la. Ela falou: mas meu Deus, que coisa boa que eu estou sentindo. Em vez de eu consolar ele está me consolando. Ela queria buscar na memória onde que ela tinha ouvido aquela voz, quando o mendigo estendeu a mão, e ela viu na mão do mendigo a marca dos cravos da cruz. Ela olhou para o rosto do mendigo e reconheceu: era Jesus. Jesus disse: mãe, Deus quer que no reino dos céus a senhora seja a rainha, e eu vim te buscar.
Ela, obviamente, teve uma emoção forte, claro, isso já estava no plano. Ela desfaleceu naquele abraço que teve com Jesus, com certeza isso já estava no plano. No dia seguinte, quando João Evangelista chegou, ela estava desencarnando. Naquela noite, naquela madrugada, quando ele chegou, ela estava desencarnando. E ela foi para ser, de fato, a Rainha dos Céus. Quando nós, neste final de semana, nos reunirmos com a nossa família, lembremos de Jesus e lembremos dessa mãe amorosa que continua conosco, nos amando e nos amparando. Que Jesus abençoe a todos nós. Uma ótima noite, muita paz.